estratégica da Microsoft, dessas empresas aí, tá? Elas são extremamente afetadas o quê? Pela posição global dessas empresas no mundo, de um modo geral. Então, essa estratégia competitiva em indústria global, ela consiste nisso. É uma exigência dessa indústria que a base da concorrência seja coordenada no nível mundial, ok? Caso contrário, ela vai enfrentar algumas desvantagens estratégicas. O Michael Porter, ele delimita algumas fontes de vantagens competitivas globais. Ou seja, quais são essas fontes de vantagens competitivas globais? Ele diz aqui, vantagem comparativa, você pode fazer uma comparação entre os mercados. Economia de escala na produção, você faz uma produção, pode fazer uma produção visando o mercado mundial, depois você importa, exporta, etc. A sua experiência é global, ou seja, você tem uma experiência bastante ampla. Economia logística de escala, ou seja, de transporte também em larga escala. Economia de escala no marketing, nas compras. Diferenciação no produto, tecnologia patenteada do produto e mobilidade da sua produção, mobilidade entre países. Então, são fontes de vantagens competitivas globais, segundo o Michael Porter, ok? Bem, expansão da capacidade. O que seria essa expansão da capacidade? Segundo Michael Porter, a expansão da capacidade que está atrelada à expansão do capital, ela está normalmente atrelada à expansão do capital, existem, sendo, na verdade, o que ocorre? Essa expansão da capacidade, ela sendo uma decisão estratégica mais significativa enfrentada pela empresa, ou seja, ampliação da sua estrutura, claro que a expansão da capacidade de uma organização, com sua consequente expansão do capital, ela vai afetar significativamente, tá, os seus recursos com base em expectativas futuras. Ela vai ampliar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, a sua capacidade de capital. Tá? Existem aqui, segundo o Michael Porter, é importante que vocês tenham, vislumbrem dentro dessa expansão da capacidade, dois tipos de expectativas cruciais. Uma sobre a demanda futura. Uma sobre a demanda futura e a outra sobre o comportamento da concorrência. Uma sobre a demanda futura e outra sobre o comportamento da concorrência. Nesse caso aqui, o problema estratégico aí, ele está na necessidade de se adicionar capacidade de forma a favorecer os objetivos da empresa, visando melhorar sua capacidade competitiva ou parcela de mercado, evitando o problema do excesso de capacidade. Então, a questão crucial dentro dessa expansão da capacidade, ela reside justamente na forma, digamos assim, da organização administrar essa expansão, a expansão dessa capacidade, tendo em vista que um excesso de capacidade ele pode gerar um problema para a organização, ok? Entrada em novos negócios. O que seria entrada em novos negócios? Entendendo essa entrada em novos negócios do ponto de vista de uma empresa entrante, tá? De uma empresa entrante numa indústria, o Michael Porter ele aborda alguns instrumentos de análise da indústria e da concorrência como ferramenta de auxílio aos executivos na decisão sobre a entrada. A entrada pode ocorrer através do desenvolvimento interno. A gente pode entender esse desenvolvimento interno
como aquele crescimento interno. Através de aquisição, ou através da chamada entrada sequencial. A entrada através de desenvolvimento interno envolve a criação de uma nova entidade empresarial dentro de uma indústria, incluindo funções como capacidade de produção, relacionamento com fornecedores e etc. Nesse caso aqui, a possibilidade de retaliação, tá, que uma organização está entrando, tem um grande problema aqui, que o Michael Porter coloca, é importante destacar, que a possibilidade de retaliação é maior em indústrias de crescimento bem lento, tá? Indústrias de mercadoria de uso geral, nas de custos fixos altos, nas bastante concentradas, mas que dão grande importância estratégica à sua posição no negócio. Bem, agora nós temos aqui, nós encerramos, nós não esgotamos o Michael Porter, nós esgotamos o Michael Porter em relação a essa aula, em relação a esse tópico. Tá? Em outros tópicos, certamente, tem algumas perspectivas ainda da obra Estratégia Competitiva do Michael Porter que merecem ser analisadas. Notadamente, as perspectivas que englobam a análise do mercado. Não é foco dessa aula a gente fazer uma análise da indústria, ok? Isso é matéria para outra aula, mas está dentro ainda da questão da estratégia competitiva do Michael Porter, beleza? Vamos lá, existem alguns sentidos da estratégia, a gente já está se aproximando do final do tópico, que merecem ser destacados. Nós temos as chamadas estratégias, ficou faltando um J aí, planejadas versus estratégias realizadas. Lembra no começo da aula que eu disse que a estratégia, dentre outras coisas, ela tem como pressuposto lidar com um ambiente mutável, com um ambiente complexo, com incertezas. Então, as estratégias elas podem ter sido efetivamente planejadas, mas não executadas. E elas podem ter sido efetivamente planejadas e realizadas. Então, a gente costuma dividir as estratégias em realizadas, planejadas e realizadas. Também costumamos dividir a estratégia em estratégias deliberadas versus estratégias emergentes. Qual é a diferença entre uma estratégia deliberada e uma estratégia emergente? Olha, uma estratégia deliberada foi aquela estratégia previamente formulada pela organização. Ou seja, foi aquela estratégia trabalhada, discutida, entrada em consenso. Olha, nós vamos seguir essa estratégia, esse caminho. Mas o que ocorreu? Houve um grande problema nesse meio do caminho. Caíram as torres gêmeas, tá? Bin Laden derrubou as torres gêmeas. Então, diversas estratégias organizacionais, as bolsas de valores despencaram, diversas estratégias organizacionais foram por água abaixo. E aí surgem as chamadas estratégias emergentes, digamos assim, são aquelas cartas na manga que as organizações possuem. Estratégias deliberadas são aquelas previamente formuladas, e as emergências são aquelas estratégias que são executadas para dar cabo de um imprevisto, de algo extremamente imprevisto, pouco provável de acontecer. Nós temos ainda as chamadas estratégias implícitas versus as estratégias explícitas. Qual é a diferença entre uma e outra? As organizações, de um modo geral, elas costumam explicitar as suas estratégias. Essa explicitação da estratégia pode ser de duas formas, pode ocorrer por dois motivos. Uma, porque não vai fazer diferença ela guardar ou não aquele segredo, ela quer inclusive que os seus stakeholders saibam das suas estratégias para atrair acionistas, por exemplo.
ou ela faz isso como um blefe. Na verdade, essa estratégia que está explícita não é realmente a estratégia que vai ser adotada. Ela pode estar o quê? Camuflando uma estratégia implícita. Essa questão estratégica, gente, realmente um jogo, tá? O mundo das estratégias organizacionais é um mundo de jogos. As empresas estão jogando a todo momento. Elas blefam, tá? Elas dizem, olha, nós vamos pelo caminho X, mas na verdade elas vão pelo caminho Y. Elas estão demonstrando esse caminho justamente para tentar confundir a concorrência. Então, as verdadeiras estratégias, elas estão, em boa parte também, de forma implícita. A organização demonstra uma coisa, mas ela faz outra. Então, essa é a diferença entre a estratégia explícita e a estratégia implícita. Nós temos agora as condições para desenvolvimento de estratégia. Quais são as condições para o desenvolvimento de estratégia? Na verdade, essas condições, tá, para se desenvolver uma estratégia organizacional, elas dizem respeito ao ambiente, notadamente aos ambientes, ao que o Igor Ansoff chama de ecossistema. Então, as condições para o desenvolvimento de uma estratégia estão ligadas às condições ambientais, mas a velha questão das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Essas são as condições, são as perspectivas que condicionam o desenvolvimento de uma estratégia organizacional. O ambiente no qual ela está inserida, tá? No seu ambiente interno, no seu ambiente externo, e também as suas forças e as suas fraquezas e as oportunidades e as ameaças que essa organização possui. Existem algumas questões chaves que estão ligadas aos diversos conceitos de estratégia, que são mudanças, competitividade, desempenho, posicionamento. Dentro desse slide aí nós temos aí as mudanças, que são as mudanças ambientais, o mundo extremamente complexo que a gente vive. Qualquer questão de prova que fale em estratégia e tente atrelar estratégia a algo rígido, a algo imutável, você pode ter certeza que essa questão está errada. As questões chaves para a estratégia, tá? E isso aparece muito em prova, gente, é o que eu falo, você não precisa ficar também decorando um monte de conceito, a estratégia isso, estratégia aquilo. Não, se você guardar essas características, essas questões chaves aí, você mata numa boa. Olha, questões